Sejam muito bem-vindos, pessoal, para mais uma live de perguntas e respostas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel Simões, eu tenho um estúdio de treinamento funcional há mais de 7 anos e eu ajudo aqui personal trainers ou pessoas interessadas nessa área a construir o seu próprio box de crossfit ou estúdio funcional ou CT de qualquer modalidade e conseguir mais de 100 alunos ativos. Eu vou fazer o que nessa live aqui hoje? Eu sempre trago nessas lives de perguntas e respostas algumas das perguntas que eu recebi dos meus seguidores nas minhas caixinhas de perguntas e eu filtrei, né? Eu seleciono as melhores perguntas que eu recebi para trazer aqui para vocês. Eu tenho certeza que essas perguntas que eu vou trazer aqui hoje para vocês, muitos de vocês têm também e de alguma forma vai ajudar vocês indiretamente também. Por mais que não seja a sua dúvida em específico, mas talvez a forma que eu respondo te ajude de alguma forma também. Independente se você já inaugurou, se você não inaugurou ainda, se você está com muitos alunos ou com poucos alunos, sempre você precisa aprimorar os seus conhecimentos e o que você aplica aí no seu espaço para você conseguir mais resultados, né? A arte de empreender, a arte de você ter o seu próprio box ou estúdio é que não tem limite, né? Você sempre consegue ter mais resultados, você sempre consegue pôr mais alunos para dentro. A gente tem que estar sempre, como eu falo também, afiando o machado. Você está afiando e se desenvolvendo e obtendo mais conhecimento para você melhorar os seus resultados. Tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu falo a pergunta que eu recebi aqui. Eu não lembro o nome da pessoa que fez de fato, mas foram perguntas que eu recebi mesmo. Eu falo a pergunta e eu vou respondendo ela aqui para vocês. Pergunta número 1 que eu recebi, que diz muito sobre essa época que a gente está vivendo também, que é sobre o mês de janeiro. No mês de janeiro, possui queda de alunos no meu estúdio. Aí, no caso, a pessoa fez uma pergunta pessoal sobre o meu espaço, né? E aí, já vou enfatizar mais esse ponto também, porque o meu espaço não é o seu espaço. Então, o primeiro ponto que você precisa entender sobre aumento de número de alunos e diminuição de número de alunos é que o que dá certo aqui no meu espaço e o que acontece no meu espaço, muito provavelmente não vai ser o que acontece aí no seu espaço, porque a sazonalidade é individual, né? É lógico que mês de dezembro tem alguns meses que são nacionalmente ruins, não é tão bom igual outros, mas vai ter a sazonalidade individual. Talvez para mim aqui no meu espaço em janeiro é muito bom, talvez para você em janeiro aí no seu espaço não seja tão bom. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam aqui é que você precisa analisar a sua sazonalidade. E se você está inaugurando, ou se você não inaugurou, ou se você não tem um ano de vida aí com o seu espaço ainda, você não vai ter com o que comparar. Não tem como você comparar o seu mês com o meu mês, não é mesmo? Você tem que comparar o seu mês de janeiro, sabe com quem? Com o seu mês de janeiro do ano passado. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu não fiz lá atrás no começo do meu estúdio, que eu me arrependo, que é planilhar todos os dados, né? Foi um baita erro de gestão no meu espaço em relação a isso, porque eu não planilhava todos os dados de faturamento, de número de alunos ativos, de check-ins realizados, porque eu nem sistema de gestão eu tinha lá no começo, não é mesmo? E se eu tivesse planilhado todos esses números desde o início do meu estúdio, eu ia ter 7 anos de inteligência do meu negócio para comparar, para saber o que dava certo, o que não dava, e como foi os resultados dos meses dos meus anos, né? Então isso eu vim fazendo depois do 5º ano do meu estúdio, então eu tenho dados de 2, 3 anos para trás. Então se você está começando isso agora, a minha recomendação é que você comece a planilhar para você conseguir comparar esse ano com o ano passado, com o ano de 2 anos atrás, né? Então você pega esse janeiro, como que foi o janeiro de 2022? Foi assim, assim, assim. Esse ano tá melhor do que janeiro do ano passado, então a gente tá numa crescente. Esse mês aqui tá pior do que o ano passado, o que será que aconteceu? Aconteceu alguma coisa na minha cidade? É o frio? Você tem que entender que vão ter vários elementos que afetam a sua sazonalidade. Não sei em que local você mora. Por exemplo, você mora no sul, tem períodos do ano que é muito frio. Se você tem um público, por exemplo, de pessoas sedentárias vão fugir no frio, né? As pessoas vão parar de treinar no frio. Então depende muito também do seu posicionamento. Se você trabalha com um público mais de pessoas que gostam de treinar, pode estar frio, pode estar chovendo canivete, que as pessoas vão vir treinar com você. Então tem vários elementos que afetam a qualidade do seu mês, ou se o mês está indo bom ou se está indo ruim, né? Eu vou dar um exemplo em relação a isso. Lá na pandemia, meu público, eu sempre falo para vocês, né? O meu público são pessoas que não gostam de academia, pessoas sedentárias, pessoas que nunca treinaram nada, pessoas que têm lesão. Esse é o meu público. Quando eu vim na pandemia, aconteceu a pandemia aqui, eu demorei muito para recuperar os meus alunos, porque os meus alunos estavam lá, motivados, treinando no meu espaço, veio a pandemia, todos eles
eles pararam de treinar? Eles voltaram à inércia, né? Eles voltaram no ponto de partida que eles sempre estavam. Então, para eles saírem dessa inércia novamente, custou energia e esforço e tempo. Então, eu demorei muito tempo depois que voltou da pandemia para fazer os meus alunos voltarem de fato. E comparando com outros boxes que tem aqui no meu estúdio, na minha cidade, por exemplo, que tem um posicionamento de pessoas que gostam de treinar, eles voltaram muito mais rápido, porque as pessoas gostam de treinar, elas estavam sentindo falta de do treino em si. Então, quando liberou para voltar a treinar, eles voltaram muito mais rápido. O que eu quero dizer com isso? Que o seu posicionamento vai afetar muito também a sua sazonalidade. Então, agora, voltando para a pergunta, mês de janeiro possui quedas de alunos no meu estúdio? Aqui, no meu caso, na minha sazonalidade, no meu mês de janeiro é um mês muito bom para mim. Por quê? As pessoas passam muito tempo em dezembro sem treinar e acaba comendo demais, aumentando um pouquinho de peso, e em janeiro começa a recuperar esse tempo perdido. E quando a gente fala de pessoas sedentárias, que é o meu posicionamento, muitas vezes a pessoa exagera no final do ano e quer dar uma recuperada nesse atraso, né? Então em janeiro para mim é muito bom. Agora, você tem que entender que depende muito. Pode ser que esse ano seja um pouquinho diferente do ano passado. Então você tem que estar sempre analisando as suas métricas. E aqui eu deixo um ponto de dúvida aqui para vocês, né? Um ponto de provocação aqui para vocês. Vocês vêm analisando a métrica do seu negócio constantemente, mês a mês. Por exemplo, aqui no meu estúdio, todo mês eu sento um dia, eu paro uns 2, 3 dias do meu mês para analisar como que foi meu mês, né? Então, como você vem fazendo a gestão do seu espaço? Porque isso diz muito sobre as atitudes que você vai precisar tomar nos próximos meses ou nas próximas semanas. Entenda uma coisa, pessoal, todas as atitudes que você toma no seu espaço, que você não está tomando baseado em dados, é uma atitude, né, uma decisão às cegas. Você não vai estar sabendo exatamente o que você está fazendo no seu negócio. O seu negócio é igual você vai no médico, né? Você vai no médico, a primeira coisa que o médico pede para você é um exame de sangue, para saber como que você está por dentro de fato. É a mesma coisa no seu estúdio. Como você vai tomar uma decisão no seu negócio se você não vê o exame de sangue do seu negócio, que são os números do seu negócio? O seu médico não vai prescrever um remédio sem antes saber de fato o que você tem, qual é a doença que você tem. E para saber qual doença você tem, ele faz um exame de sangue, um exame médico, não é mesmo? É a mesma coisa que o seu negócio. Para você tomar uma atitude no seu negócio, seja mudar sua metodologia de treino, comprar um equipamento novo, a fazer alguma ação de fidelização, melhorar o seu marketing, sua vendas, você tem que fazer essa decisão baseado em um contexto, em um número, em uma métrica. E isso aí é o ponto da gestão do seu negócio. Por isso que eu sempre falo para vocês, né? Você, a partir de agora, além de profissional de educação física, você é um gestor, você é um empresário, você tem que aprender novas capacidades e entender que você não vai somente dar treinos no seu espaço. Você vai dar treino? Você vai, mas além disso você vai gerir uma empresa. Entenda que sazonalidade acontece, a minha é diferente da sua, você tem que começar a partir de agora a comparar qual que é a sua baseado nos anos anteriores do seu negócio. É isso que você precisa analisar. Aqui no meu caso, janeiro é muito bom, mas, como foi, nada impede de que seja melhor ainda do que no passado ou pior ainda, né? Se eu não tiver boas atitudes e não tiver um bom resultado nesse mês de janeiro. Agora, comparando esse ano, né, 2023, eu comecei muito bem. Tipo assim, dezembro foi muito ruim pra mim, eu já tava esperando porque os meus alunos param de treinar, mas como voltou em janeiro, o meu WhatsApp não para, tá o tempo todo gente mandando mensagem, porque a galera tá animada pra voltar. Então até me surpreendi, eu não achei que ia ser tão bom como foi, eu acredito que isso aí deve estar pra todo mundo também. Essa foi a minha primeira pergunta que eu recebi, que é sobre o mês de janeiro. Eu quis colocar ela aqui porque bate muito com esse período do ano, né? Então se você tem o seu negócio, você não tá tendo resultado, ou se você tá tendo um bom crescimento em janeiro, saiba que analisar se isso é bom pra você ou não comparado aos anos anteriores. Pergunta número 2. Essa é boa, hein? Não tem um box estruturado ainda, isso atrapalha para conseguir alunos? Essa é uma dor que eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui ou que vão ver esse vídeo tem, né? Sobre não ter um box estruturado, não ter os melhores equipamentos, não ter um bom piso no seu espaço. E eu falo isso sentindo a dor que vocês estão sentindo, porque eu passei por isso há muito tempo. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá no meu estúdio sem equipamento nenhum, sem piso nenhum. Chegava uma pessoa para conhecer o meu espaço, aquela pessoa até olhava meio assim, estranho pro meu espaço. Nossa, aqui é um estúdio. Porque não tinha nada, né? Meu estúdio era bem simplesinho mesmo.
mesmo. Eu sentia isso na pele por muito tempo, e por muito tempo eu fui precisando de dinheiro para comprar cada vez mais coisas, né? E eu não comprei tudo de uma vez, demorou 5 anos para eu equipar 100% do meu espaço, e eu tenho certeza que muitos de vocês estão passando por isso também. Vocês estão com seu espaço, não tem o piso ainda, não tem os melhores equipamentos, vocês estão sem dinheiro para comprar cada vez mais, e vocês ficam naquele pensamento, eu não tenho meu espaço estruturado, então isso está atrapalhando eu de conseguir mais alunos. Será que por causa disso que eu não consigo mais alunos? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não ter um box estruturado ainda, isso atrapalha de conseguir mais alunos? E a resposta é que sim e não. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Não tem como eu falar que não atrapalha, porque a estrutura é a primeira impressão que a pessoa tem, né? Isso vai até no seu marketing. Quando você vai lá e você posta uma foto do seu espaço estruturado, com os equipamentos certinho, chama atenção. Isso aí aconteceu comigo também. Quando eu equipei o meu espaço com uma grande quantidade de equipamentos, só de eu ter feito isso eu consegui muitos alunos, porque foi um chamariz, né? Teve até alguns alunos que deram feedback para mim em relação a isso, falaram que foi fazer uma aula experimental no meu estúdio, lá no começo, quando eu não tinha equipamento nenhum, e a pessoa não fechou. Passou 2 anos, essa mesma pessoa voltou no meu espaço, e como estava estruturado, ela gostou, e ela fechou. Então, vão ter as exceções. Então, é lógico, um box estruturado, você ter uns bons equipamentos, um espaço atrativo, com uma estética legal, vai chamar aluno, não tem jeito. Porém, quando eu falo sim e não, quer dizer que isso não quer dizer que você não vai ter alunos por não ter um negócio estruturado. Faz sentido? Porque você consegue compensar de outra maneira. Você não vai conseguir muitos alunos por essa primeira atração, pegar essa primeira impressão que o seu negócio estruturado vai causar, porém você consegue compensar de outras formas. Então vamos dizer que você não tem um box estruturado ainda, você não tem os melhores equipamentos e os melhores pisos, torna ainda mais importante a necessidade de você investir mais ainda em marketing e vendas para você compensar esse déficit que você tem em relação a essa estrutura. Então você não tem os melhores equipamentos, não tem a melhor estrutura, beleza, compensa ainda mais na sua metodologia de treino, no seu marketing, na sua venda, na forma que você atrai os alunos para você, e que você vai conseguir muitos alunos. É sim, atrapalha um pouco, mas não quer dizer que você não vai conseguir alunos, porque você consegue compensar dessa outra maneira. Faz sentido para vocês? Isso aí, tipo assim, eu tive não tive um crescimento tão rápido lá atrás, porque eu não tinha uma boa estrutura, eu também não fazia um bom marketing. Então por isso que eu falo que demorou muito para mim crescer, para eu conseguir muitos alunos. Eu sempre falo para vocês, eu demorei 7 meses para ter 10 alunos ativos. Por quê? Além de eu não ter uma boa estrutura, além de eu não ter os melhores equipamentos, eu não sabia como atrair as pessoas para o meu espaço. Eu não sabia fazer um bom marketing, uma boa venda. Você tá com pouco dinheiro, com uma estrutura não tão atraente, foca nessa outra vertente, para você conseguir atrair cada vez mais alunos. Tudo depende, né? Vai atrapalhar você de conseguir mais alunos? Depende. Se você sabe conseguir alunos, mesmo não tendo um espaço estruturado, vai te afetar muito. E outro ponto em relação a isso, pessoal, é que a pessoa que vai treinar no seu espaço, ela tá comprando a sua estrutura, mas não somente a estrutura. Muitas vezes você consegue manter um aluno com você por causa do seu atendimento, ou por causa da sua metodologia, a forma que você entrega seus treinos. Então, a compra do seu aluno, da sua mensalidade, ele ir lá e pagar a sua mensalidade, são vários fatores envolvidos. Às vezes, você não tem uma boa estrutura, você não tem um bom piso, mas você encanta aquele aluno com o seu atendimento, e aquela pessoa está disposta a pagar o mesmo valor que de uma academia top ou de um box bem estruturado que tem na sua frente. Tem que usar as armas que você tem, enquanto você não tem armas melhores para fazer melhor ainda. Isso que eu quero que vocês entendam. Você não tem a melhor estrutura? Beleza. Você tem 2 opções. Sentar em posição fetal e começar a chorar, ou fazer o negócio acontecer mesmo não tendo as melhores coisas, os melhores equipamentos, o melhor piso. Você tem que ter esse pensamento. Eu não estou na condição que eu desejo ainda. Tudo bem, eu vou conseguir chegar lá. Enquanto eu não chego lá, o que eu posso fazer para mudar a minha situação? O que eu posso fazer para melhorar os meus resultados? O que eu posso fazer para conseguir mais alunos? É isso que você tem que analisar, e isso que você tem que se perguntar. Se você não tem um box estruturado, se você não tem piso, não tem equipamento, não tem dinheiro, isso vai atrapalhar você de conseguir mais alunos, se você não compensar da outra maneira de você conseguir mais alunos, que é através de tudo isso que eu falei para vocês. Pergunta número 3. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante também, e acho que vai dar uma clareada em vocês em relação a primeira impressão sobre um box ou um estúdio. A pessoa perguntou assim: qual que é a diferença de box e estúdio? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre modalidade e sobre percepção
de valor e percepção de serviço. Vamos entender um pouquinho. O que é box e o que é estúdio? É apenas uma nomenclatura, pessoal. Se você vai ter um box de CrossFit ou um box de funcional, é apenas o nome que você chama o seu espaço. Você pode ter um estúdio que tem CrossFit? Você pode. Você pode ter um estúdio que tem funcional? Você pode. Porque aqui a gente tem duas coisas diferentes, né? O nome do espaço e a modalidade que você trabalha. Então a modalidade vai ser dança, funcional, CrossFit, yoga, essa é a modalidade. Se você vai chamar o seu espaço de box, CT, estúdio, centro de treinamento, o que você vai chamar é apenas o nome que você dá para o seu espaço. Porém, a modalidade que você tem aí no seu espaço tem que condizer com o nome que você está dando. Por quê? As pessoas têm um preconceito sobre o que vai ter no seu espaço a partir do nome que você dá. Vou dar um exemplo. Quando você chama o seu espaço de box, as pessoas tendem uma primeira impressão e um preconceito de que box é igual a CrossFit. Ali tem um box, ali vai ter um espaço de CrossFit. Então, muitas vezes você não vai conseguir atrair uma pessoa porque ela já tem um preconceito de que ali tem CrossFit e ela não quer CrossFit porque na cabeça dela CrossFit machuca. As pessoas têm um preconceito sobre o que acontece em cada um dos locais. Muitas vezes uma pessoa não vai pisar numa academia porque na cabeça dela aquela academia tem aquele ambiente que ela não gosta. Então isso aí vai acontecer também com o nome que você dá no seu espaço. Então vamos dizer que você abre um espaço e você coloca o nome de estúdio. Beleza, às vezes o cara que é crossfiteiro, que quer treinar cross, não vai no seu espaço porque você não se denominou como um box de crossfit. E tá tudo bem. E eu quero dizer aqui pra vocês é que você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa atender todas as pessoas. Você precisa se posicionar. Não tem problema nenhum em você se posicionar e você gritar pro mundo pra você falar com quem você quer trabalhar. Eu sempre falo aqui pra vocês, eu trabalho com pessoas sedentárias. Eu trabalho com pessoas que não gostam de treinar. Tudo que eu faço, a minha comunicação, a minha metodologia, o meu marketing, a minha vendas, é tudo para essa galera. Tanto que quando vai um crossfiteiro no meu estúdio, o cara fica, ou se ficar, fica algum tempo. Muitas vezes nem fecha a matrícula. E tá tudo bem, eu não faço nada para atrair ele, né? Não que eu não quero que ele vá treinar no meu espaço, ele pode ir, tá tudo bem, se ele ficar, melhor ainda. Mas tudo que eu faço não é para atrair aquela galera. E tá tudo bem, porque tem outro box que quer atrair. E eu sempre falo para vocês sobre a abundância de demanda. Quantas pessoas tem na sua cidade? 50 mil habitantes? 100 mil habitantes? Se você atingir na veia sobre o seu posicionamento e a pessoa que você quer atrair, vai faltar espaço no seu estúdio, no seu box para atender toda a demanda, né? Então se você tá com poucos alunos, não é porque tem poucas pessoas na sua cidade e ninguém quer treinar com você, é simplesmente porque você não tá atraindo as pessoas para o seu espaço. Porque você não soube fazer isso ainda. E tá tudo bem. Porque se você souber atingir na veia o seu marketing, você vai conseguir muitos alunos. Tá? Lembra lá, se você tiver 200, 300, 400 alunos no máximo, você já tá com fila de espera para atender essa galera. O ponto é você atrair essas pessoas para o seu espaço. E o primeiro ponto para isso é você se posicionar. Quem que você quer trabalhar? Isso aí vai determinar desde a sua estrutura, o seu ambiente, a sua metodologia, a sua estética, o nome que você dá para o seu espaço, a sua modalidade, tá tudo ligado. E se você que começar, né, a dispersar, querer atirar para todos os lados, lembra lá, quem quer atrair todo mundo acaba não atraindo ninguém. Então se posicione. Esse é um grande erro que eu vejo bastante, porque a pessoa vai lá, inaugurou o seu espaço, tá sem nenhum aluno, começa a bater um desespero. Ela tem 3 alunos e precisa pagar o aluguel daqui 2 semanas. Bate um desespero na pessoa. Eu preciso pagar minha conta. Daí qual que é a primeira decisão que a pessoa toma? Começar a tirar para todos os lados. Eu tô com poucos alunos, então eu vou comprar umas máquinas, colocar uma modalidade de equipamento aqui, de musculação, vou fazer funcional kids, vou dar um yoga ali no fundo, fazer um pilates aqui, eu começo a atrair todo mundo e você acaba não atraindo ninguém, porque você não se posicionou. Você vai ser uma água morna em todas as modalidades. Então, pega a modalidade que você domina, que você quer trabalhar, que resolve um problema do seu posicionamento e foca nela. Porque se você focar nela, você consegue lotar o seu espaço somente com uma modalidade. Fora que se você dividir a sua energia para tantas modalidades, para tantas ofertas de produtos, você vai estar dispersando sua energia, o seu investimento, o seu tempo, o seu espaço. Isso aí diminui muito o seu potencial de resultado. Foca em um posicionamento e isso aí vai desde a escolha do seu nome. Se você vai colocar o nome de box, de estúdio, de CT, tudo depende de como é o seu negócio como um todo, né? Como que você vai trabalhar aí no seu negócio. Vamos para a pergunta número 4. Essa aqui é uma pergunta que eu recebo bastante, principalmente para quem não inaugurou ainda, tá, pessoal? Que é sobre CREF. Muita gente tem medo de CREF. Nossa, como resolve a burocracia com o CREF? Vamos lá. A pergunta é o seguinte: para abrir um estúdio, preciso ter o CREF?
Primeiro ponto que vocês precisam entender, o que é o CREF? O CREF é um órgão que regulamenta a nossa profissão. E quando a gente fala de CREF, né, é a certidão para a gente estar apto para executar a nossa profissão. Então você foi lá, se formou em educação física, você está apto para exercer a função no mercado de trabalho e ser remunerado por isso. Quando a gente fala de CREF, para abrir um estúdio, a gente tem que dividir esse CREF em duas partes, que é o CREF físico, que é você profissional ser formado para exercer essa função, e o CREF jurídico, que é o registro do seu espaço. Então quando você abre um estúdio, um box, um CT, seja na garagem, um imóvel, em qualquer lugar que seja, você tem que ter tanto o seu CREF físico, se for você que vai dar aula, caso você não seja da área e seja outro professor que vai ser responsável, que vai dar as aulas, então aquele professor tem que ter o CREF físico. E o CREF jurídico, que é o registro do seu espaço perante ao CREF. É lógico, o como você faz isso, faz a obtenção desse registro, vai variar de acordo com o seu estado, porque o CREF é um órgão estadual. Então o CREF aqui de São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, vai ter, provavelmente é muito igual, mas deve ter alguma burocracia que é diferente, né? A forma que você faz o registro e tudo mais. Então o primeiro ponto é você ir atrás do CREF do seu estado para saber como que faz a obtenção desses registros, mas saiba que você vai precisar ter. E aí quando a gente fala de CREF, tem uma anuidade, todo mundo paga CREF, né? Acredito que já chegou o boleto aí para você, né? Para você pagar com desconto, acho que até o terceiro mês. Então você tem que pagar o seu CREF físico, se você vai dar aula no seu espaço, e você tem que pagar o seu CREF jurídico também para o seu espaço estar regular perante o CREF. Quando for um fiscal aí no seu estúdio verificar se está tudo certo, ele vai verificar se todos os professores estão com o CREF ativo, com o CREF pago, e também se você está com o CREF jurídico ativo e o CREF jurídico pago. Então são duas anuidades que você tem que pagar. Vou dar um exemplo. Eu não dou mais aula no meu estúdio. Se eu não quisesse mais dar aula, e se eu não quisesse mais atuar na profissão, eu não precisaria pagar o meu CREF físico, porque eu não estou mais atuando. Então é só ir lá e congelar o meu CREF. Mas o CREF jurídico eu teria que continuar pagando. Respondendo a pergunta, para abrir um estúdio preciso ter o CREF? Sim, precisa tanto ter o físico para todos os professores responsáveis e também o jurídico para você abrir o seu espaço, que nada mais é que o jurídico, o CREF, que regulamenta o seu espaço, o endereço do seu imóvel, de onde você realiza suas aulas lá no CREF. E aí você sinaliza e provavelmente a pessoa vai fiscalizar, ver se tá tudo em ordem aí para você. Marcelo, se eu quiser abrir meu estúdio, posso dividir as modalidades funcional kids na manhã e funcional adulto à tarde ou à noite? É como eu falei para você, Denner, se você dividir, você vai estar dividindo a sua energia e o seu posicionamento. Porque a pessoa que treina kids não é a mesma pessoa que treina o adulto, não é mesmo? E você consegue lotar o seu espaço somente com adulto, somente com kids. Então você tem que se posicionar primeiro para conseguir atrair cada vez mais pessoas do mesmo posicionamento. Se você ficar atraindo vários posicionamentos, você vai dividir muito sua energia, o marketing vai ser diferente, os equipamentos que você precisa ter vai ser diferente. O meu conselho é você focar em um posicionamento. Você quer trabalhar com sedentárias? Foca nesse público, porque você lota o seu espaço somente com posicionamento. Se você trabalha com mulheres, foca em mulheres. Você vai conseguir lotar o seu espaço só com mulheres. Então aqui você está falando kids e adulto. Foque em um deles, porque você consegue alunos em lotar o seu espaço com ambos os posicionamentos. O ponto é, se você não está tendo muitos alunos, o problema não é a quantidade de modalidades que você cede para os alunos, e sim como você está fazendo a atração e a captação desses alunos, entendeu? Então você consegue muitos alunos independente se você tem muitas ou poucas modalidades. Vamos lá. Então, ó, pergunta número 4 foi do CREF. Vamos para a pergunta número 5. Com um espaço de 70 metros quadrados, quantas pessoas eu consigo atender? Pessoal, se eu falasse uma top 1 pergunta que eu recebo é essa aqui. Quantas pessoas eu atendo com 60 metros quadrados? Marcel, quantas pessoas eu atendo com 100 metros quadrados? Marcel, eu tenho um espaço de 42 metros quadrados e meio. Quantas pessoas eu atendo? Essa é a pergunta top 1 que eu recebo. E aqui, vamos entender alguns pontos sobre metragem útil. Aqui, quando a gente fala de metro quadrado, a gente tem que analisar se é metragem útil ou não. Isso é importante, tá, pessoal? Aqui no meu estúdio, o meu estúdio tem 155 ou 145 metros quadrados totais, a área do meu imóvel. Porém, de metragem útil é 120. Porque você não vai pôr as pessoas para treinar no banheiro do seu estúdio, não é mesmo? Nas colunas, nas vigas, na área externa. Então você tem que entender que metragem total não quer dizer muita coisa. Você tem que analisar a metragem útil do seu espaço. Quantos metros úteis que são disponíveis para treinos você tem aí no seu espaço? Porque aí que você vai colocar a pessoa para treinar, não é mesmo? E aí essa metragem útil vai ser diluída um pouquinho ainda, dependendo dos equipamentos que você coloca. Vamos dizer que você coloca um monte de máquina no seu
espaço? Você vai diminuir ainda mais a metragem útil do seu espaço. Esse é um dos vários pontos por eu não recomendar vocês de comprarem máquinas também, porque diminui ainda mais o seu poder de escala, não é mesmo? Então vamos lá, com um espaço de 70 metros quadrados, quantas pessoas eu consigo atender? Aí você tem que analisar outras coisas também, porque depende muito da modalidade. Se você vai dar uma aula de dança, você consegue por uma pessoa por metro quadrado que a pessoa vai conseguir treinar tranquilamente no seu espaço. Qual que é a modalidade que você executa aí no seu espaço? Vamos dizer que você trabalha com um crossfit, que tem a dependência de cada um ter a sua barra, e você tem 10 barras olímpicas, mesmo que você tenha um espaço útil muito grande, isso aí vai te limitar, porque você não tem os recursos, os equipamentos para oferecer para os alunos, para eles treinarem na sua aula ao mesmo tempo. Vou dar um outro exemplo, para quem conhece aquelas aulas de Body System, né? Lembra que tinha o Kangoo, que é aquele sapato que fica pulando? Você vai fazer uma aula de Kangoo, qual que é o requisito principal para você fazer uma aula de Kangoo? Você ter o Kangoo. Então se você tem um estúdio com 500 metros quadrados e você tem 10 pares de Kangoo, você não vai conseguir atender mais que 10 pessoas. É a mesma lógica. Então depende muito da sua modalidade. Agora se você falar para mim, nossa Marcel, eu tenho uma modalidade que não tem uma dependência de equipamentos. Eu consigo por a quantidade de pessoas que eu conseguir na minha metragem útil. Beleza? Aí você tem que analisar também outras coisas, que é o nível de atenção que você consegue dar para os seus alunos, porque não adianta nada você colocar 50 pessoas lá no seu espaço e você trabalhar sozinho como professor. Você vai conseguir dar um bom treino para os seus alunos? Você vai conseguir corrigir os seus alunos? Aqui no meu estúdio, eu já dei aula para 75 pessoas ao mesmo tempo. No meu espaço, 120 metros quadrados. Mas foi uma aula especial, de feriado. Eu dei sozinho. Mas foi uma aula que eu não usei equipamento nenhum, totalmente especial para aquele momento. Eu não tenho, humanamente impossível, eu, Marcel, dar atenção, conseguir corrigir 70 pessoas ao mesmo tempo, ainda mais do meu posicionamento, né, que são pessoas sedentárias. Outra coisa que você precisa analisar, né, porque quanto mais sedentários, quanto mais iniciante a pessoa é no seu espaço, mais dependência ela vai ter de você. Se vai um aluno avançado treinar no seu espaço, esse aluno avançado, você nem precisa explicar o exercício. Ele vai lá, olha na lousa, ele já sabe que vai ter no treino de ponta a ponta e nem precisa da sua ajuda, porque ele já treina, ele já tem consciência do corpo, dos exercícios, não é mesmo? Se vai um aluno novo que nunca treinou nada, ele vai olhar a sua lousa e vai falar assim, meu Deus, que é isso? Que exercício é esse? Tô perdido. Então, quanto mais dependente o seu aluno é, mais ele vai precisar da sua atenção. E quanto mais pessoas dependentes estão na mesma aula, mais sua atenção vai ser requisitada. Então vamos dizer que você tem um espaço útil muito grande, mas você trabalha com pessoas sedentárias, pessoas iniciantes, e você vai por 30 pessoas aí ao mesmo tempo, e vai coincidir na mesma aula ter as 30 pessoas, você tá ferrado. Você não vai conseguir dar um bom treino, e você não vai conseguir corrigir todos os alunos da forma que tem que ser corrigida. Tudo depende também. Você tem 70 metros quadrados, beleza. Você, professor, sabe conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo? Essa é outra coisa que você tem que analisar, o seu nível de experiência. Você tem experiência em aulas coletivas? Você tem experiência em conduzir muitas pessoas ao mesmo tempo? A experiência do seu professor vai dizer se você consegue atender mais ou menos pessoas ao mesmo tempo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. A quantidade de equipamentos que você tem. Também, lá no início, no meu estúdio, eu sofria muito para dar os meus treinos e para prescrever os meus treinos porque eu não tinha recursos. Eu quebrava muita cabeça nas montagens dos meus treinos porque eu não tinha equipamento para oferecer para a quantidade de pessoas que eu queria atender. Hoje, eu trabalho com 18 pessoas por horário. Eu trabalho tranquilamente porque eu tenho equipamentos, meus professores são experientes, metodologia redondinha, tem muitos alunos avançados, então que facilita também o dia a dia. É tranquilo passar, mas lá no início não era. Então você tem que analisar também o seu momento, né? Se você está começando agora, muito provavelmente você vai ter uma grande quantidade de alunos iniciantes, que vai necessitar que você tenha uma dependência de você maior no início. Agora, no meu espaço, a maior parte dos meus alunos são mais avançados, então é mais fácil lidar no dia a dia, né? Então tudo depende disso, depende da sua metodologia também. Se você trabalha com uma modalidade, por exemplo, que exige mais técnica, que exige uma consciência corporal maior, vai determinar de você uma maior dedicação também no dia a dia. Principalmente se você trabalha com cross, movimentos ginásticos, movimento de LPO, tudo isso são movimentos finos, né? Movimentos mais difíceis de corrigir, que muitas vezes a pessoa tem dúvida, a pessoa nunca pegou numa barra olímpica, a pessoa nunca fez um pull-up, um keeping, então você tem que ensinar aquela pessoa, não é mesmo? Então tudo isso tem que ser analisado. Depende, você tem um espaço de 70 metros quadrados, como está o seu cenário em todos esses pontos? Você tem equipamento? Você tem um professor experiente? Você tem uma metodologia alinhada? São metragem útil ou não? Qual que é a sua modalidade?
Tudo isso tem que ser analisado para você conseguir colocar mais ou menos pessoas. Entenda uma coisa, pessoal, você sempre consegue superlotar o seu espaço. Você sempre consegue colocar 2 pessoas a mais, 3 pessoas a mais. É igual coração de mãe, né? Aperta que cabe. Isso aconteceu hoje no meu estúdio. Tá, a aula das 6 lotou, bateu 18 pessoas por horário. Só que chegou um aluno que essa é aula experimental dele. E eu falei, aperta que cabe. Eu coloquei um, então rodou com 19 tranquilamente. Então, ou seja, você sempre consegue colocar um aluno a mais. Mas aí que tá, isso vai ser sustentável pro seu negócio? Isso vai ser bom pro seu negócio? Porque não adianta nada você colocar lá 18, 20, 30 pessoas na sua aula e você prejudicar a sua fidelização, prejudicar o seu atendimento. Isso aí ser prejudicial no longo prazo para você. Lembra lá, você está jogando um jogo de longo prazo. Se você faz uma ação no presente do seu negócio que afeta daqui 6 meses, talvez não seja uma boa ação. Analise isso para você saber a quantidade exata de pessoas que você vai atender por horário. Se você pedisse uma recomendação para mim, né, sem analisar todos esses pontos, fica um pouquinho difícil. Mas em torno de 5, 6 metros quadrados, pelo menos por pessoa aí, para você trabalhar com segurança, respeitar a sua modalidade e não ter nenhum prejuízo aí em relação à diminuição do seu atendimento. Tá? Só para vocês terem uma noção, aqui quando eu tinha um espaço de 32 metros quadrados, que foi quando eu comecei, era bem pequenininho, era 4 por 8, eu atendia 5 pessoas por horário. Depois eu aumentei o meu espaço para 120 metros quadrados e aí eu fui aumentando a quantidade de pessoas que eu atendia até chegar no 18, que é o número que eu acho que é o ideal para mim. Eu já tentei trabalhar com 20, não deu muito certo, já trabalhei com 16, achei pouco, então 18 para mim deu muito bom, mas baseado em tudo isso que eu falei para vocês. Analise o seu espaço que eu tenho certeza que você vai chegar no número ideal para você. Marcel, até quantos quilos você compraria de kettlebells? Aí também depende, né? Depende do seu poder de investimento, depende da qualidade dos equipamentos que você quer comprar, depende da sua modalidade, depende da qualidade do kettlebell que você quer comprar, né? Depende também da quantidade de pessoas que você atende por horário, depende do seu posicionamento, porque se você trabalha com pessoas sedentárias, você não precisa comprar os kettlebells de 30, 40 quilos. Agora, se você trabalha com os crossfiteiros, você precisa. Então, depende do seu público em si. Aqui no meu estúdio, baseado no meu posicionamento, nos meus alunos, eu sei a quantidade de equipamentos que eu preciso ter, com a carga, com as variações, com o tipo, com a qualidade, para o meu espaço. Então, por isso que eu sempre falo para vocês, né? Equipamentos, existe uma hierarquia que é boa para você. Você tem que respeitar a sua hierarquia, tá? Seu espaço fica em bairro ou área nobre? É bairro, tá? É que a minha cidade é muito pequena, tá? Eu não considero ela muito pequena, mas também não é grande. Eu me considero morar no interior. Tem 100 mil habitantes aqui. Então, eu moro num bairro, meu estúdio é num bairro, mas tipo assim, é 5 minutos do centro. É pertinho, né? Mas só para uma curiosidade para vocês em relação a isso, quando eu inaugurei aqui no meu estúdio, a rua que eu inaugurei era muito deserta. Tem uma escola, mas era uma escola só e algumas casas e era muito deserta. E era uma rua escura, assim, não tinha nenhum comércio perto. Hoje tá mais desenvolvido. Mas na época que eu inaugurei não tinha nada de nada. Eu ficava me perguntando, Marcel, será que eu fiz um bom negócio de inaugurar aqui? Será que não era melhor alugar no centro, né? Eu ficava me perguntando. E depois de alguns anos eu tive a resposta. E eu tive a resposta que, pra mim, foi a melhor coisa que eu fiz foi ter inaugurado nesse bairro. Por quê? Eu fugi de loucura de centro, eu tenho estacionamento gratuito, é perto do centro, então todos os meus alunos vêm de carro, então eles chegam rápido também no meu estúdio. A rua aqui tem a rua para estacionar na subida, tem nas laterais, então eu tô no melhor ponto. E fora que, se eu fosse alugar um imóvel no centro da minha cidade, eu ia pagar pelo menos umas 3 vezes mais caro no valor de aluguel. Então hoje daqui eu não saio do meu espaço só se o dono do imóvel me expulsar. Então hoje é em bairro, mas isso aí eu não considero um ponto negativo não. Tudo depende de todos os cenários, tá? Próxima pergunta. Essa é bem bacana também, que diz um pouquinho sobre o que a gente falou aqui atrás. Como montar treinos sendo que eu tenho públicos diferentes na mesma aula? Eu falei aqui para vocês sobre posicionamento. Vocês se posicionarem, atrair um tipo de público específico. Mulheres, sedentários, pessoas que gostam de treinar, atletas, beleza, isso é importante. Você precisa se posicionar porque você consegue lotar o seu espaço somente com posicionamento. Porém, uma coisa é você se posicionar, outra coisa é você ter 100% dos seus alunos de um único posicionamento. Isso não vai acontecer. Eu não tenho somente pessoas sedentárias aqui no meu espaço. Eu tenho o crossfiteiro aqui também. Eu tenho aquela pessoa que é mais atleta. Eu tenho aquela pessoa que é outro objetivo do meu posicionamento de fato. Mas essa quantidade de pessoa é em torno de 20% dos meus alunos totais. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês
entendam é que vocês vão ter públicos diferentes no seu dia a dia, nos seus treinos, independente se você se posicione ou não. Se você se posicionar, vai ter maior porcentagem do seu posicionamento. Porém, vai ter uma parcela aí dos seus alunos que vão ser aqueles 10, 20% que são de outros posicionamentos. Sabendo disso, que você vai ter isso, que você vai passar por isso, aí você precisa entender como eu flexibilizo a entrega do meu produto, a entrega dos meus treinos e do meu serviço para ambos os públicos. Porque uma coisa é fato, pessoal, a mulher de 30 anos que quer emagrecer tem um objetivo totalmente diferente da dona Helena que tem 75 anos e quer viver mais, né? O João, que é 25 anos, sarado, que quer melhorar o bar muscle up, tem um objetivo totalmente diferente do seu Nelson, que tem 45 e está com hipertensão. Então, cada pessoa tem características diferentes, tem objetivos diferentes, tem particularidades, lesões que você tem que respeitar. Então, a entrega dos seus treinos é fundamental que seja individualizada também para essas pessoas. Não que você tenha que montar um treino individual para cada um deles. Não, eu nem recomendo que você monte um treino para cada um, mas a entrega tem que ser flexibilizada. E como que você faz isso? Primeiro ponto para você flexibilizar a entrega dos seus treinos é mexer nas variáveis de treinos. E aí a gente entra numa pancada de variáveis, desde sobrecarga, volume, repetições, intensidade, descanso, complexidade dos exercícios. Vou dar um exemplo. O seu Nelson não faz flexão sem encostar o peito no chão, ele tem que fazer de joelho. Agora o João, de 25 anos, faz a flexão até negativa. Essa é a complexidade do exercício. E cabe você, professor, adaptar cada uma dessas variáveis para cada um dos seus alunos. Então você botou um treino na lousa lá, tem uma pancada de exercícios, você vai passar esses exercícios para os seus alunos, porém flexibilizando a entrega. Isso aí você consegue, mas como vai ser pouca parcela dos seus alunos que são desse posicionamento diferente, você não vai ter que individualizar, né, e flexibilizar para todo mundo. É as exceções, né? Então às vezes vem uma aula com 10 pessoas por horário no seu estúdio, talvez dessas 10 pessoas, 2 precisam de adaptação, 2 precisam ser flexibilizadas de fato, não precisa lidar com todos, você lida com a exceção, com a regra. E se você tem 2 professores em sala, fica ainda mais fácil, né? Aqui de manhã eu tô com bastante aluno idoso, tem aluno de 75 anos, 77 anos, 65, tem bastante aluno idoso. E a maioria desses alunos vem de manhã, treinar comigo de manhã aqui, né? E de manhã eu tenho 2 professores. Então sempre quando vem um aluno que tem essa necessidade de ter uma atenção maior, de flexibilizar os exercícios, fica um professor mais atento em relação a eles, para trocar os exercícios, depois inverte, tá tudo bem. Então você tem que saber lidar com as exceções. Beleza, vamos lá, voltando para a pergunta. Como montar treinos sendo que eu tenho públicos diferentes na mesma sala? Você não precisa montar treinos específicos, é somente flexibilizar a entrega de acordo com as variáveis, com os exercícios que você vai colocar. Às vezes vem um aluno, por exemplo, que tem lesão, que tem restrição, ele tá com uma lesão de ombro, ele não consegue fazer um monte de exercício que tem de ombro, e o treino tá cheio de exercício para ombro, troca pro cara. Então, você mantém a explicação dos exercícios para todos os alunos e você vai fazendo as adaptações ao mesmo tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou passar um exercício para os meus alunos que é flexão de braço, prancha ventral e abdominal remador. É uma estrutura lá, deixar 12 minutos para os alunos treinarem 3 exercícios. Eles vão fazendo o máximo de séries possíveis em relação a esses 3 exercícios. Vamos dizer que na mesma sala eu tenho uma pessoa que não consegue fazer flexão de braço, mas ela consegue fazer uma subida na caixa, por exemplo, ou ela consegue fazer uma remadinha no TRX. Então eu explico para todo mundo do jeito certo, e na mesma explicação, fulaninho, você não vai fazer esse, vai fazer esse, mas você vai fazer no mesmo tempo e na mesma intensidade que todo mundo. Eu só troquei o exercício para você. Então, você, professor, tem que entender que você está trabalhando com aulas coletivas e não aulas individuais. Então, a sua explicação tem que ser para o coletivo, o seu olhar tem que ser para o coletivo, para você conseguir conduzir todas as pessoas da sua sala. A partir do momento que você dá uma aula coletiva, você não está dando uma aula para 1, você está dando uma aula para 20. Então, a sua explicação tem que ser para 20, a sua correção tem que ser para 20. E o seu olhar tem que ser para 20. Por isso que eu falo que dar uma aula coletiva é totalmente diferente de dar uma aula de personal. Você vai dar uma aula de personal, você vai ficar 1 hora com aquela pessoa, é 1 a 1.
Meu, não tem, é muito mais tranquilo do que você conduzir uma aula com 20 pessoas, com públicos diferentes. Só que se você abrir um box ou um estúdio, você tem que jogar esse jogo. Não tem jeito. Você vai trabalhar com aulas coletivas. E se você não trabalhar com aulas coletivas, você vai colocar o seu negócio em risco, porque você não tem escala. Você não vai conseguir faturar alto, você não vai conseguir ter muitos alunos. Então, escala é o primeiro princípio sobre ter um box ou estúdio. Você não tem escala, você não tem faturamento. Se você não tem faturamento, você não paga suas contas. Porque ter um box ou um estúdio tem um custo operacional, um custo fixo muito maior do que um personal. Então você tem que jogar esse jogo. Ah, Marcelo, eu não sei trabalhar com aulas coletivas. Tá tudo bem, basta aprender. Né? Basta aprender os elementos que são importantes para uma aula coletiva. E aí tem vários, né? Desde energia, controle de voz, comando, controle de sala, controle também de pessoas. A partir do momento que você trabalha com aulas coletivas, a primeira coisa que acontece é que você vai trabalhar com pessoas diferentes. E quando eu falo pessoas diferentes, eu não estou falando da lesão que a dona Helena tem, que o Nelson tem. Não, estou falando de comportamento, a parte comportamental das pessoas. Aquela pessoa que é mais tímida, mais introvertida, a forma que você, professor, conduz um treino para ela tem que ser totalmente diferente daquela pessoa que é mais extrovertida e mais tranquila em relação ao treino. Aquela pessoa que tem mais vergonha. Como que você dá um treino para uma pessoa que é mais envergonhada? Como que você dá um treino para uma pessoa que nunca pisou numa academia? Então você tem que saber lidar com todos esses tipos de comportamento. E aí tem várias ramificações, tem várias combinações diferentes. Aqui no meu estúdio, quando tem uma aula lotada, tem um introvertido, tem um tímido, tem um alegre, tem um feliz, tem vários comportamentos diferentes na mesma sala, e você, professor, tem que saber conversar, saber lidar com cada um deles, porque se você não souber fazer isso, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai parar de treinar com você, e se você faz isso repetidamente várias vezes no seu mês, nas suas semanas, seu número de alunos ativos vai só caindo, e você não sabe por que você está perdendo alunos. Então, às vezes, uma ação que você está fazendo no seu espaço, que você não tem ciência, está impactando no seu resultado. Está impactando na quantidade de alunos ativos que você tem, no seu faturamento. E aí você não está conseguindo pagar suas contas, não é porque você não está fazendo um bom marketing, é porque você não está entendendo quem são os alunos que você tem no seu espaço. Você não está sabendo se relacionar com eles. Então isso é importante. Aulas coletivas não é somente sobre treino, exercício, qual carga eu vou colocar, qual exercício eu vou colocar nessa parte, é sobre tudo. A partir do momento que o aluno pisa no seu espaço, tudo que você, professor, faz para manter ele ali engajado e tendo resultado, faz parte do seu método de treino. Então, metodologia de treino é como se fosse um iceberg. A gente vê somente o tipo de exercício que a gente coloca, mas tem tudo isso aqui atrás. Desde até a música que você coloca na sua aula é importante para sua metodologia, porque a música pode motivar ou desmotivar os seus alunos. Aqui no meu espaço, quando eu trabalho com pessoas sedentárias que não gostam de treinar, a música é um elemento muito forte para mim. Então você tem que analisar tudo isso também. Então, como você monta treinos, sendo que tem públicos diferentes? Você tem que analisar todos esses pontos. E aí vai ser diferente do que é para mim, né? Porque eu não sei qual que é o seu posicionamento, qual é o seu tipo de alunos, qual que é o perfil dos seus alunos. Você tem que analisar tudo isso. E muito das coisas que eu falei aqui para vocês é tempo, é prática. Você não vai conseguir se aperfeiçoar em todos esses elementos. É prática. Eu dou aulas coletivas, pessoal, há mais de 10 anos. Antes de dar aula de funcional, eu dava aulas de lutas, que eu vim da luta, né? Que também é uma aula coletivas. Então foram 10 anos trabalhando de forma coletiva para entender tudo isso. Não foi do dia para noite. Várias e várias vezes eu dei uma aula ruim, porque eu errei em algum desses elementos, mas eu fui entendendo o que dava certo e o que dava errado. Aqui deu certo, aqui deu errado, e você vai se aperfeiçoando. Então, você dá a aula, você analisa a aula que você deu e você identifica pontos de melhorias para você corrigir isso e não fazer errado de novo. É esse ciclo que você tem que ter o tempo todo. Executa, analisa e corrige. Executa, analisa e corrige, que a sua aula vai ser levada para um outro nível. A pior coisa que você pode fazer em relação à qualidade das suas aulas é você dar uma aula no piloto automático. Você deu uma aula e você nem analisou para saber se você deu uma aula de boa de fato. Você não analisou os erros que você cometeu, os acertos para você ir corrigir. Esse auto-feedback é importante. Isso aí eu sempre tive, por isso que eu recomendo que vocês tenham também, e eu bato muito também para os meus professores, para eles analisarem o tempo todo o que eles podem melhorar, o que eles estão fazendo de errado, o que eles acertaram para repetir novamente. Então esse pensamento autocrítico é fundamental para vocês conseguirem melhorar em aulas coletivas, principalmente se você quer ter um box com muitos alunos. Porque pensa assim, ó, você tem 100 alunos ativos hoje, e quando, vamos dizer que você tem 50 alunos ativos, e quando você tiver 100? E quando você tiver 200, 300? A gente fica pensando somente em conseguir mais alunos ativos, mas a gente esquece que quanto mais alunos você tiver, mais tudo
isso que eu tô falando para vocês vai ser intensificado, pessoal. Mas tudo isso vai ser amplificado e você vai ter que lidar de vez com 10 pessoas por horário, 20 por horário. Meu, se você tiver 300 alunos ativos aí, você tá preparado para dar aula com 20 pessoas todos os horários? 6 da manhã, 20 pessoas. 7 da manhã, 20 pessoas. 8 da manhã, 20 pessoas. Sai 20, entra 20. Sai 20, entra 20. Meu, é desgastante. Você tem que ter um negócio bem redondinho, uma metodologia bem redondinha para o negócio fluir e você não perder aluno por não estar conseguindo dar conta de toda a demanda. Então, antes de querer muitos alunos, você tem que estar preparado para esse crescimento, preparado para receber muitos alunos. E a metodologia é o principal ponto, porque é o produto, é o que você está vendendo para as pessoas. Marcel, qual o piso ideal? Eu falei sobre isso, acho que no primeiro live da semana passada de perguntas e respostas, que não tem o piso ideal, tem o melhor piso para você. Então tem pisos que são melhores por ser mais baratos, tem pisos que são melhores por ser mais caros, mais confortáveis, né? Se você perguntar para mim qual que eu mais gosto, eu vou falar piso de borracha, mas talvez não é o ideal para você, porque no seu espaço não seja a melhor opção, ou porque você não tem o dinheiro para investir, porque é mais caro. Então tudo depende. Se você falasse para mim, Marcel, qual você compraria? Piso de borracha. Para mim é o melhor que tem, mas você tem que analisar o seu cenário primeiro, tá bom? Vamos dizer que você trabalha com crossfit, você vai fazer drop de barra. Talvez o piso de borracha seja a melhor opção para você, mas se você não tá com dinheiro suficiente para comprar, talvez você comece com uma grama sintética. Lá no meu estúdio eu comecei com um tipo de piso e fui trocando aos poucos. O piso que você vê hoje no meu espaço, piso de borracha, tá agora, mas eu demorei o quê? 5 anos para colocar ele, porque eu não tinha dinheiro. Então tudo depende, né? Se você tem dinheiro para investir e você gosta do tipo piso mais confortável, melhor piso, pega o de borracha. Lembrando, pessoal, ó, quinta-feira, 15 horas, mais uma live. Eu trouxe um tema bem bacana hoje para essa semana para vocês. Principalmente para você que tá achando que tá trabalhando demais. Se você trabalha 18 horas por dia, 15 horas por dia, você não sabe como sair dessa. Você não sabe como trabalhar menos e isso aí não impactar os seus resultados, né? Você quer trabalhar menos e conseguir mais alunos? Você não pode perder a live de quinta-feira. Vou te dar tudo que você deve fazer, o passo a passo que eu fiz para trabalhar quase nada no meu estúdio e conseguir alunos novos todos os dias. Uma live que vale ouro, quinta-feira, às 15 horas. Sobre a idade, devemos separar a turma por idade? Depende muito, tá? Aqui no meu estúdio eu não separo porque a partir de uma tal idade não é tão vantajoso separar, né? Você não vai separar adulto de uma aula para outra, porque dá para você ajustar. Agora, se você trabalha com crianças, aí tem que separar, porque aqui no meu estúdio eu atendo até acima de 12 anos, menos que 12 anos dificilmente eu pego. Porque 12 anos já é um outro trabalho, né? Aquela criança de 12, aquele adolescente precisa de outros adolescentes, de outras crianças. O trabalho é diferente, a forma que você conduz a aula é diferente. Então, às vezes, vem até um filho treinar com a mãe, beleza, porque tá com a mãe ali. Mas, normalmente, acima de 12 eu consigo atender. Menos que isso, eu nem pego, porque eu não tenho kids, né? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Quinta-feira, às 15 horas, tem mais uma live. E lembrando que semana que vem vai ter mais uma live de pergunta e resposta. Eu aviso vocês aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Se vocês tiverem alguma dúvida também, depois vocês me mandam lá na caixinha de pergunta, tá bom? E valeu, pessoal! Até mais!